Carlos, ¿cómo Carlos, estás? ¿sensaciones de llegar a Colo Colo? Carlos, Carlos, te voy a preguntar por este desafío de carrera, ¿cómo lo estás preparando? E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno, repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão e hoje trazer, cara, uma resenha diferente. Quero saber até a sua opinião. Tava hoje assistindo aí o programa Os Donos da Bola, tava lá o Neto, o Veloso, o Souza e o convidado especial foi o Duílio, presidente do Corinthians. Aí eu fiz dois cortes. Uma ele falando aí sobre a situação do Felipe Coutinho, que realmente teve o contato com o Aston Villa para contar com o jogador. Eu acho interessante a gente saber disso, porque quem não queria ver aí o Coutinho com a camisa do Vasco, família Vasco? Então eu acho interessante a gente saber sobre essa parada aí. E outro ponto que eu queria trazer aqui é que na resenha o Neto e o Souza dão uma zoada aí nos reforços do Vasco. Léo Pelé, que só quer ser chamado de Léo agora, e no Piton. Quero saber o que vocês acham dessa resenha aí, zoando as contratações do Vasco, família vascaína. Mas antes, vamos aí repercutir as últimas notícias aqui do nosso Vascão, como coloquei aí o vídeo no início do vídeo, né? Palácio chegando ali no Chile, uma excelente notícia, família vascaína. Vou botar na tela pra vocês, né? O Christoph Brand, né, que é um jornalista da ESPN lá do Chile, colocou aí a informação, ó. O Colo-Colo vai pagar 1,5 milhão pelo empréstimo do Carlos Palácio, além disso, o Colo-Colo também vai assumir aí 100% do salário. Vi uma outra informação também que foi do Vene Casagrande, depois tem que até apurar mais sobre isso, não sei se é de fato isso, que tem aí ao final do empréstimo o valor de compra fixado, que seria aí de 9 milhões e 600, família vascaína. Você pode até falar assim, pô, Thiago, tem que respeitar o Palácio é isso, tem qualidade. Cara, não é nem questão assim de eu falar todas essas coisas, que ele se apresentou acima do peso, mas eu acho que é bom até pro jogador, cara. Ele não conseguiu render no futebol brasileiro, tanto lá no Internacional, mal jogou, no Vasco, numa Série B também não aprontou nada, não fez nada, então volta aí o futebol chileno, foi onde ele se destacou, se eu não me engano, lá no União Espanhola, então acho que é bom até pro jogador, pro Vasco, se o Colo-Colo gostar do atleta, render lá, vai comprar, o Vasco vai poder aí ter de volta o valor que investiu aí na compra dele no Internacional, então acho que é bom para todo mundo a saída do Palácio lá pro Colo-Colo, família vascaína. Em busca aí do camisa 10, né, a gente precisa conversar sobre isso, a gente já falou aqui sobre o Manuel Reynoso, né, que já deu os termos para ele chegar no Vasco, tem que pagar lá 6 milhões de euros pro Minnesota liberar, quer ganhar 500 mil, jogador que já passou aí pelo Boca Juniors, faz esse papel aí de articulador, de meio campo, seria um camisa 10, tem também o Zé Comé aí, cravando que o Juliano Bertolucci vai trazer a cereja do bolo, esse camisa 10 aí que o torcedor do Vasco tá sonhando, e também tem a questão aí do Franco Fagundes, família vascaína. E aí, o jornal O Dia entrou aí em contato com o presidente do Nacional, que falou algumas coisas aí interessantes. Vamos botar na tela aí pra vocês, ó. É o seguinte, o Nacional não recebeu nenhuma proposta do Vasco por Fagundes. Houve um contato do Vasco há meses, mas não recentemente. E ainda ele complementa aqui, família. Sim, recebemos uma proposta de um clube brasileiro por ele, mas não do Vasco. Obviamente não vou dizer o nome da equipe, mas é um dos grandes do Brasil, finalizou aí o presidente do Nacional aí falando sobre o Franco Fagundes, né, um jogador de 22 anos, seria mais uma promessa aí do futebol sul-americano chegando no Vasco para fazer essa função aí que a gente tanto precisa, que é o meia articulador. O Franco Fagundes jogou com o Luizito Soares, né, jogou também aí com o Pumita, acho que já teria um entrosamento aí, né, com o Pumita, Franco Fagundes, jogadores aí, família vascaína, de qualidade. Tem também o Natan, né, que acabou não acertando aí o empréstimo com o Fluminense, ele é jogador do Juliano Bertolucci, o Atlético, o Cudê não quer ficar com ele lá, foi um nome cogitado aí no Vasco. Fato é que o Vasco precisa sim desse meio armador, esse articulador aí, para também entrar no esquema de jogo do Maurício Barbieri, porque os nomes que a gente conta aí no atual elenco, que é o Nenê, cara, sou muito fã do Nenê, mas eu acho que não dá mais para contar com o Nenê para a temporada de 2023, e o próprio planejamento da 777 do Paulo Brax em dar só um contrato para ele de 4 meses, eu acho que mostra isso. E aí a gente pode ter outros nomes no atual elenco que podem quebrar o galho, né? Que, por exemplo, eu cito aqui o Marlon Gomes, que eu acho que é um jogador que pode quebrar
o Galho nessa função, mas o Vasco tem que ir atrás de um bom jogador, de um grande jogador para essa função. Para um 10, para o goleiro, eu acho que tem que trazer um zagueiro de mais peso também, volante, e aí o Vasco se movimentando para ser competitivo em 2023. Família Vascaína, dentro dessa questão aí de ser competitivo em 2023, tô sempre trazendo aqui, né, a opinião de alguns jornalistas pra gente debater aqui, para acrescentar o nosso debate, eu saber a sua opinião e deixar a minha aqui. Hoje eu quero trazer aqui a do Cícero Melo, que tá sempre cobrindo o Vasco aí, sempre tá nas coletivas lá do Vasco, fazendo a sua pergunta, jornalista da ESPN, e ele deixou a opinião. O debate no programa era que o Flamengo tá distante aí não só dos times carioca, mas também de todos os times brasileiros em termos de qualidade, mas o debate foi em relação a Fluminense e Botafogo, se o Vasco tá tão atrás desses dois times. Aí o Cícero Melo deu a opinião dele aqui pra gente repercutir aqui e debater aí nos comentários. Família Vascaína, se liga só. E o Vasco está passando por um processo agora que o Botafogo passou no ano passado, né? Então, se a gente for, é claro que não dá para comparar, e não é só o Vasco, não, que a gente não pode comparar com o Flamengo. Acho que hoje nenhum clube no futebol brasileiro, com exceção do Palmeiras, a gente pode querer comparar com o Flamengo. Então, no futebol carioca, o Fluminense, que o jogo do Fluminense sempre encaixa com o do Flamengo, e por isso o Fluminense tem levado vantagem nos confrontos com o Flamengo, não em termos de títulos, mas sim de jogos, né? Durante a competição ou as competições. Com o Vasco, o que vai acontecer é o seguinte: o Vasco, no momento, e não sou eu que estou afirmando, quem afirmou aqui foi o próprio Maurício Barbieri, o Vasco está começando do zero, formando um novo time. Hoje o Vasco é o quarto time do Rio de Janeiro em termos de formação de time. Flamengo, como a gente já disse, está fora de qualquer debate. O Fluminense, que foi em terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, se reforçou bastante agora, principalmente com dois jogadores que são o Keno e o Jorge, que vem para ser titulares, também está bem à frente de Vasco e de Botafogo, atrás de Flamengo. E o Botafogo está um pouco à frente do Vasco, porque já tem um elenco que chegou à Copa Sul-Americana, né? Já tem um time que no final do Campeonato Brasileiro já estava dando sinais de uma grande recuperação, né? Já ficando ali do meio da tabela para frente e não para trás. Então, a gente não sabe o que esse time do Vasco pode render. Eu acho que nem os dirigentes do Vasco e nem a comissão técnica, com o Barbieri e com o Abel Braga, sabem. A gente vai começar a saber o que o Vasco pode render. Eu tenho a impressão, pelo que eu estou apurando aqui, que nós vamos conhecer esse time do Vasco lá na excursão para os Estados Unidos, né? O Vasco vai jogar contra o River Plate, que é um grande teste, se o River Plate estiver com o time completo, e com o Inter Miami, que também é um time de primeira linha lá da Liga Norte-Americana. Nós já vamos conhecer um pouco desse time, né? Em termos de reforços, o Vasco sai em quarto lugar, isso não tem dúvida. Claro, com uma perspectiva muito grande de a SAF do Vasco começar a reforçar, principalmente para o Campeonato Brasileiro da Série A, com nomes talvez até internacionais, né? Fora os que já estão trazendo de internacionais, o Pumita Rodrigues, lateral direito, que é da seleção uruguaia. O Luca Orellano é uma grande revelação. Nossos companheiros aí, comentaristas, já disseram que estava interessando ao futebol italiano. Então, na verdade, o Orellano está terminando os exames médicos e definindo aí os detalhes do contrato. Qualquer momento vai ser anunciado oficialmente, deve ser apresentado junto com o Pumita Rodrigues e o Robson Bambu, né, na semana que vem. Agora fica a expectativa de quem mais está chegando para o Vasco. Um goleiro é fundamental, né? O Ivan, se for contratado do Zenit, está emprestado pelo Corinthians ao Zenit da Rússia, é um bom goleiro, já teve até convocação para a seleção brasileira, fez uma grande grandes temporadas na Ponte Preta e por isso foi contratado pelo Corinthians, né? Agora, eu acho que o time do Vasco vai estar encorpado mesmo, para o Campeonato Brasileiro. Acredito que ainda virão mais 3, 4, 5 reforços, sendo que depois do Campeonato Carioca, alguns de muito mais peso do que esses que estão vindo, com todo respeito, já são bons jogadores. O Pedro Raul, o De Luca, Léo Pelé e o Lucas Piton, que foi apresentado agora há pouco, são todos bons jogadores, todos praticamente titulares nos times onde estavam jogando, né? Então eu acredito nisso, que o Vasco sai em desvantagem no primeiro momento no Campeonato Carioca, mas ele tem possibilidade de chegar, porque é um campeonato fraco, a verdade é essa, tirando o Flamengo, o Fluminense, os outros times não oferecem nenhuma resistência aos times grandes, né? Então, um campeonato fraco, o Vasco já pode dar um primeiro cartão de visitas chegando a uma semifinal e daí tem que ver dentro de campo o que vai acontecer. E para o Campeonato Brasileiro da Série A, o Vasco tem que começar bem, já com um time entrosado do Campeonato Carioca e chegando reforço para ir encaixando aí em pleno voo, né? Tá aí, família Vascaína, a opinião do Cícero Melo. Quero saber o que você pensa sobre isso. Então, essa rivalidade aí, né, que a gente tem aqui no estado do Rio, entre Fluminense e Botafogo, que foi o debate, eu acho, cara, o Botafogo tem um time mais pronto que o Vasco nesse momento, mas não é um time que me põe medo, não. Acho que, dependendo do que acontecer aí no trabalho do Barbieri, os jogadores se encaixarem, dá pra competir de igual pra igual, sim. E o Fluminense, cara, pode até ter um trabalho na frente, ter contratado aí bons jogadores, né? Mas, cara, Fluminense, muito freguês. Muito freguês. Então vai ser aí 6 pontos no Brasileiro, vamos ganhar deles também no Carioca. Fluminense é muito freguês, mas pensando aí, família vascaína, um pensamento aí do Cícero Melo muito interessante, aonde
ele fala que, poxa, nem o Barbieri, nem ali a 777, o Paulo Brax, sabe o que vai ser desse Vasco que está sendo montado nesse momento. Ele pontua também que no Brasileiro vai precisar chegar jogadores de mais peso, de mais qualidade. Eu acho um pensamento bem interessante em relação a isso, porque eu quero trazer aqui, família vascaína, hoje na Vasco TV, né, o Maurício Barbieri estava falando sobre o início do trabalho e ele soltou essa questão aqui, se liga só. Tem sido um início de trabalho, com algumas chegadas, algumas saídas, então a gente está nesse processo de reformulação, de construção do elenco. Em paralelo a isso, tentando construir uma ideia e uma forma de jogar, né? Então, com aqueles que já estavam, que permaneceram na temporada passada, a gente vem tentando construir isso. E à medida que os jogadores novos vêm chegando, a gente vai inserindo eles no processo. É um desafio bacana, mas não deixa de ser um desafio importante. Muitas vezes a gente consegue avançar e trabalhar alguns conteúdos, mas toda vez que chega um elemento novo, a gente precisa tentar inserir, dar alguns passos atrás, tentar fazer com que todo mundo se aproxime de estar no mesmo estágio, né? E eu acho que isso ainda vai levar algumas semanas à medida que os jogadores novos forem chegando. Aí, família vascaína, eu concordo com o Cícero Melo, né? O Vasco vai ter que trazer jogadores de mais peso pro Campeonato Brasileiro. Aqui tá sendo uma montagem inicial do elenco. E aí é quando eu falo sobre aquela questão, né, aqui do planejamento do Vasco, de trazer um jogador aqui e ali, tá analisando bem essas questões. E aí eu pego essa fala do Maurício Barbieri para você ver que dá meio que entender que sim, isso atrapalha o processo, o trabalho. Claro que eles são profissionais, eles têm que dar o jeito deles, né? Vai acontecendo, vai auxiliando aqui, o jogador que tá chegando agora vai entrando, dando passo para trás, como ele falou, mas como a gente tá aí passos atrás dos nossos adversários, e aí eu falo do Campeonato Brasileiro, seria interessante chegar lá em abril, não precisando chegar a essas peças para entrar no processo, como ele disse aí, que aí você tem que dar passos atrás. Era bom você ter já uma boa quantidade de reforços, aonde você aí sim trazer reforços pontuais, que aí ficaria mais fácil, porque você já teria um processo, o time já coletivamente funcionando, entrosado, e aí é mais fácil para um jogador encaixar. Da maneira que o Vasco está construindo o seu time, é o que o Paulo Nunes falou, eu trouxe aqui outra vez também. Imagine se der errado, se não encaixar essas peças, o Vasco vai ter que reformular muito o seu elenco em abril ali no Brasileirão. Então é uma forma aqui de pensar. Eu queria saber a de vocês, o que vocês pensam sobre isso também, família vascaína. Agora, pra gente estar finalizando o nosso vídeo, eu quero trazer aqui essa resenha lá do programa Os Donos da Bola de São Paulo. Tava lá o Craque Neto, o Souza, o Veloso. Primeiro eu vou trazer aqui o corte, né? O Duílio tava lá, presidente do Corinthians. Primeiro eu vou trazer aqui o corte falando sobre o Felipe Coutinho. Se liga só. Lógico que a gente, como você falou de saídas, né? A gente acabaram saindo muitos jogadores para que a gente tivesse, mais uma vez, abrir espaço na folha para, se tiver oportunidade de trazer um Coutinho, por exemplo, existe a conversa, existe a vontade, mas isso é muito longe disso se tornar realidade, para a gente não criar expectativa. Ele tem vontade de vir mesmo? Sim, mas ele tem um contrato, né? Ele foi vendido agora, há 6 meses para o Aston Villa, então é um negócio muito difícil, mas a gente tem que tentar. O Aston Villa quer emprestar, né? Não, eles querem vender. E o Corinthians quer emprestado. Então, enquanto existe a janela de transferência aberta na Europa, dificilmente a gente vai conseguir qualquer sucesso de empréstimo, porque eles pretendem vender. Caso não vendam, a gente acredita que pode ter uma chance de se o jogador não quiser ficar. Isso. Mas é um negócio muito prematuro ainda, vamos dizer, mas distante. vai vir, né? É difícil, mas eu estou tentando. Tá aí, né, família vascaína, o que dá a entender, né, que nesse primeiro momento é uma negociação muito difícil, mas segundo o Duílio, né, se o Aston Villa não conseguir vender o jogador, quem sabe ele consiga levar o Coutinho pro Corinthians por empréstimo. Então, trouxe esse corte aqui porque, cara, acho que seria um nome aí sensacional para alavancar tudo no Vasco, cara. Time, mídia, trabalho de marketing, tudo. O Coutinho seria, cara, uma peça fundamental para esse processo aí da 777, um cria do Vasco que teve muito sucesso, chegou a ser aí o segundo jogador mais valioso do mundo, além de ser muito bom de bola. E detalhe, ser a peça que falta hoje, né? A cereja do bolo, aquele meia articulador, seria sensacional, mas como o Duílio disse aí, nesse primeiro momento é uma negociação muito difícil, mas ele acredita aí, família vascaína. E agora eu quero trazer aqui essa resenha, eles estavam ali resenhando, brincando um com o outro, porque o Souza torce pro São Paulo, o Neto pro Corinthians, o Vasco contratou um jogador do São Paulo, contratou um jogador do Corinthians e teve essa zoação aqui. Se liga. Eu sei que não quero daqui te fazer criar uma expectativa no torcedor, mas a gente escutou aí nos últimos dias falando muito sobre o Coutinho. Existe essa possibilidade dele vir, outros jogadores chegarem, para poder até tá saindo alguns jogadores. Teve conversa ou não? A gente queria saber. Eu não, né? O torcedor. Você gostaria que ele não viesse, né? Eu queria que o Yuri também tivesse ido, entendeu? O Cássio saísse. Mas eu adorei quando contrataram o Rato, isso aí, é verdade. Achei maravilhoso. Foi boa? Foi boa? Foi não? Foi boa. Tinha que ter deixado o Nicão,
né? Deixado mais os caras aí. O Pelé tinha que ter ficado no São Paulo. Tá louco pra mim. Quem vendeu o Piton também? Aí o homem aí, vendeu o Piton. Pai, você é ninja. É ninja, velho. Ficou bom jogador. Antes disso, por quanto o Piton foi vendido? 3 milhões de euros, 60%. 3 milhões de euros dá 15, quase 16 milhões. 6 milhões. Tá louco, eu assinar um contrato com você agora de empresários. Aí, família Vascaína, o que vocês pensam sobre isso? Aí é o Neto zoando o Souza com o Léo, que ele deveria continuar no São Paulo, e o Souza zoando aí o presidente do Corinthians, que ele foi um ninja, que ele foi um gênio, conseguia aí 16 milhões no Piton. Cara, o que me resta é acreditar no trabalho dos jogadores, que eles possam realmente entregar, fazer junto aí com o Barbieri um Vasco competitivo. Eu tô vendo muita coisa sendo falada sobre esses jogadores, mas sabe o que me preocupa de fato? Não é esse tipo de brincadeira, esse tipo de zoação. É a questão tática, são as análises táticas em cima desses jogadores. E aí eu vou citar aqui o Pumita. Eu vi várias análises trouxe aqui ontem do Renato Rodrigues, também Josa, né, que cobre aí os jogadores sul-americanos. Teve um inscrito aqui que comentou no canal que estava assistindo a análise também do Garoni, falando que o Pumita é um jogador ofensivamente excelente, mas defensivamente tem sérios problemas. E aí você pega também a questão do Piton, que também é esse o comentário, bom ofensivamente e defensivamente tem suas limitações. E aí é uma questão que preocupa esse sistema defensivo aí do Vasco, o entendimento do Barbieri como vai ser nesse sentido, ter dois laterais que apoiam muito bem, mas defensivamente tem os seus problemas. E aí você tem dois zagueiros que a princípio não passam tanta confiança assim, que é o Bambu e o Léo. Então é esse tipo de coisa que me preocupa. A zoação, eu acho que faz parte do negócio, como foi dito aí pelo Cícero Melo, e eu concordo plenamente. É trabalhar, é dentro de campo, é a coisa encaixar, como Barbieri falou também, tá trabalhando, é os processos, tá chegando os jogadores e vai caminhando dessa forma, mas é uma questão que me preocupa aí. Todas essas análises aí dos jogadores que o Vasco vem contratando ali defensivamente, tem os seus problemas defensivos, e esse é um ponto aí que o Barbieri vai ter que encaixar, porque se você pegar também o trabalho do Maurício Barbieri lá no RB Bragantino em 2021, teve um ataque super produtivo, mas defensivamente também tomava muitos gols. Então é uma questão que me preocupa. A zoação, eu acho que tomara que esses jogadores possam pegar isso como motivação e dar a volta por cima, tanto na carreira deles e aí, consequentemente, ajudando o Vasco a ser competitivo em 2023. Família Vascaína, eu vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Senta o dedo no like. Não se esquece também de se inscrever no nosso canal. Tamo junto. É muito bom ser Vasco.